Olá, seja bem-vindo ao especial de Ano Novo do Conversa de Vendedor. Para um encontro especial, uma pessoa especial. E nada melhor que conversar com alguém que já faz parte da minha vida há alguns anos e que, falando de vida profissional, sabe muito de mim também. O meu convidado de hoje aceitou esse desafio e está aqui para a gente falar um pouquinho sobre as previsões e expectativas sobre o ano que vem. Ele é gestor de negócios, é empreendedor, já foi presidente da AGET, Associação do Jovem Empreendedor de Tubarão, já ocupou cadeira na City em Tubarão, e hoje ele ocupa prioritariamente o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico de Tubarão. Eu converso com o Giovanni Bernardo. Giovanni, muito obrigado. Seja bem-vindo ao Conversa de Vendedor. Olá, Eric, e a todos que estão assistindo aí. Puro prazer e satisfação minha poder estar contigo aqui, ter acompanhado, à medida do possível, aí o desenvolvimento do projeto. Estamos parabéns pela iniciativa. Bom, o nosso papo ele é sobre expectativas, né, para o próximo ano. E eu já começo te perguntando, o que esperar de 2021? Olha, que ele seja melhor que 2020, né? A primeira coisa, porque esse ano foi um ano que não precisa de muitas apresentações. É um ano extremamente desafiador, vários aspectos, não só no ambiente de negócio, ambiente de vendas, né, que é o foco da conversa aqui, mas em muitos aspectos. Nosso modo de vida foi alterado. A gente precisa entender, primeiramente, que algumas dessas mudanças vieram para ficar. Então, para 2021, eu acredito, primeiro, né, que a gente não tem uma solução no curto prazo. A gente ainda deve ter um primeiro semestre difícil, meio híbrido, ainda transitando entre esse processo de cuidados, restrições, ainda um ambiente muito virtual. Um segundo semestre talvez um pouco mais promissor, dependendo das questões das vacinas, né? Realmente, sem vacina, não tem como a gente discutir qualquer mudança, né, com relação à forma como a gente está vivendo esses últimos 9 meses. E a gente teve um ano agora, principalmente um segundo semestre, né, de um pouco de recuperação econômica, que ainda não ficou claro se ele é um processo de liberação de um certo represamento do primeiro semestre ou se é um comportamento que deve ficar no mercado. Então, eu ainda teria um pouco de expectativa de cuidar no primeiro semestre, com uma expectativa um pouco melhor para o segundo. Entendi. E esse ano é um ano também atípico, se a gente for parar para pensar em como projetos que estavam no papel acabaram sendo acelerados, principalmente na área de tecnologia. Por esse lado, você que é mais focado na área de inovação, por esse lado isso foi muito bom. O que você pode destacar assim, de evoluções mais significativas na área de inovação e de tecnologia? Olha, isso é uma pergunta bem difícil, porque ele é muito ampla, né? Muita coisa aconteceu, né? Mas eu acho que uma das grandes alavancas, principalmente para o mundo dos negócios e na área de vendas, né, foi a aceleração do e-commerce. Sem dúvida nenhuma, todo mundo teve que desenvolver alguma estratégia de venda digital. Não vou chamar no e-commerce do ponto de vista só da plataforma ou do ambiente do e-commerce, né, mas a venda pelo WhatsApp, com sistema de delivery, a venda por Instagram, pelas redes sociais como um todo, sistema de televendas, teleentrega. Muitas empresas tiveram que desenvolver novas estratégias, né, para isso. E aí o que chama a atenção é que isso não é novo. Nada disso é novo. Nada do que a gente está usando de tecnologia, praticamente, de comunicação, de sistema de vendas, é novo. Mas a necessidade fez com que esse processo acelerasse. No ano passado, eu estive com um grupo aqui de empresários, de lideranças da cidade, uma missão a Israel, e eu saí de lá com uma impressão muito clara, né, do que faz com que Israel ela seja tão pujante no ponto de vista de desenvolvimento de novas soluções de base tecnológica. Claro que tem vários elementos ali envolvidos, a questão da criatividade, educação, mas um que me marcou muito foi a questão da escassez. E assim, escassez de recursos naturais, tem escassez de mercado, e tem escassez até de paz em fronteiriça, né? E toda essa limitação faz com que eles tenham que ser muito mais criativos que os outros. E aí, quando a gente veio para o Brasil,
a gente olha o Brasil um mar de abundância. Temos abundância de recursos, um mercado gigante, uma série de oportunidades. Isso torna o nosso empreendedor um pouco mais, entendam bem aqui na palavra, né, mas um pouco mais preguiçoso. Então, no mercado como Israel, ele já nasce tendo que pensar global e digital. Aqui a gente nasce pensando em vender para o estado vizinho, vender para a cidade vizinha, para a minha região. Então, isso deixa o pensamento um pouco mais limitado. E então, essa questão de ter que pensar em novas estratégias, em ferramentas digitais, em novas formas de venda, principalmente no período de quarentena, de fechamento de negócio, acho que foi algo que marcou. Uma conversa, eu lembro de uma conversa que eu tive com uma vendedora de uma loja, que eu cheguei depois desse processo todo e tal, e eu vi que tinha muitas sacolas no chão. Eu falei, nossa, o que aconteceu aqui? Uma liquidação e tal. Ela falou, não, isso são as nossas vendas por Instagram, a gente está fazendo lives de vendas e está bombando. Eu falei, tá, mas por que vocês não faziam isso antes? A live já existia, os clientes também já existiam, porque a gente não tinha necessidade. Então, a necessidade é uma grande mãe, né, da criatividade, que é a mãe da inovação. Eu acho que esse é um ponto que eu destacaria. Gil, e eu não consigo precisar, isso que é difícil de precisar, mas eu queria entender da parte, mudando para a parte aí, não de negócios, mas de gestão pública, que envolve negócios, mas de uma maneira um pouco diferente. Muita coisa que vocês tinham planejado, talvez para os próximos anos aí, foi brecado em relação à pandemia. Como é que foi feito esse redesenho do que vocês, do planejamento que vocês tinham anteriormente para o que vocês pretendem fazer agora, tendo em vista o que aconteceu? Nós tínhamos, basicamente a gente adotou duas estratégias, né? Uma é de que a gente chama de tecnologia, que é o pivotar, né? Ou seja, que é mudar da estratégia, e uma outra que é adaptar. Então, algumas ações a gente adaptou, né? Que a gente pôde transformar para digital, a gente transformou, então a gente acelerou, inclusive, nossos canais de relacionamento com o empreendedor, com o cidadão, no meio digital. Isso foi muito interessante, porque a gente já tentava fazer isso antes e não vinha uma boa resposta das pessoas. E depois da pandemia, do início da pandemia, com a quarentena, que a gente teve que ficar fechado um período, a gente implementou os canais digitais e ele começou a funcionar muito bem, tanto que a gente manteve, né, depois, e a gente ainda está funcionando super bem. E algumas coisas, infelizmente, a gente não pôde fazer, não tinha como fazer, né? Então, por exemplo, o que dependia do setor de educação, esse, infelizmente, a gente não conseguiu fazer nada, que é um setor que ainda não retornou. O que dependia de ações de fomento, boa parte a gente postergou para o segundo semestre. No primeiro semestre, a gente se preocupou muito em, principalmente com daquilo que estava naquele período depois do pós-fechamento das empresas aqui em Santa Catarina, em pensar em estratégias de como aliviar a carga para o empreendedor. Então, de tirar, às vezes, coisas simples, do tipo, não, o governo também tem sistema de protesto, né, para inadimplência, então, vamos suspender protesto, não protestar ninguém, porque a gente sabe que vai ter inadimplência e sabe que não é uma questão de proposital, né? A gente postergou alguns tributos, parcelou outros, criou um programa de refinanciamento um pouco mais vantajoso e uma comunicação sempre muito grande com o setor produtivo. A gente sempre manteve um canal muito aberto com o setor produtivo, chamando, botando na mesa para conversar, entendendo da base lá, do meu cliente como desenvolvimento econômico, quais as dificuldades que estão tendo. E de outro lado, também a questão de saúde, né? A saúde ela também teve que receber uma atenção muito grande, então toda essa comunicação ela foi fundamental, né, para que a gente pudesse entender o que estava acontecendo e dar respostas mais precisas. Então, no setor produtivo, por exemplo, a gente fez 3 ciclos de pesquisas, primeiro para entender o impacto, depois para entender quais eram as mudanças de consumo, né, mudanças do consumidor, e depois para a gente entender também o processo de retomada, para balizar um pouco o nosso processo de tomada de decisão. Mas a questão da conversa, do diálogo, ela foi fundamental para a gente manter sempre essa baliza, né, entre aquilo que estava acontecendo ali na rua, né, independente se fosse o setor de saúde ou o ambiente econômico. E Tubarão já é considerado por muitos assim um polo bem evoluído na questão da saúde, né? A gente tem um curso de medicina muito forte aqui na região e o próprio centro de inovação ele vai ser uma base para a gente fazer esforços na área da saúde. A cidade evoluiu em tempos de pandemia? Você acha que a questão da saúde ela foi
despertou algumas iniciativas a mais, algo diferente na área da saúde? Olha, o ano foi um ano de muita resposta, né? Quando começou tudo isso, nós internamente conversamos, falou, olha, a gente sempre identificou, analisou, né, e de várias formas diferentes, nosso sistema de saúde e criamos que tínhamos um sistema forte. Mas no início a gente conversou e falou, olha, agora ele vai ser colocado à prova, vamos ver se ele realmente é forte. Até aqui tem respondido bem, né? A gente ainda está num momento difícil, mas ele tem respondido bem. O que surgiu, acho que de fundamental, né, um aspecto, primeiro foi a integração do setor. A gente já vinha num processo desse, num projeto chamado Hub Saúde, né, que era um projeto de inovação em saúde, que a gente começou o ano passado, em que uma das iniciativas foi criar um núcleo das empresas de saúde para botar todos juntos para conversar. Então a gente investiu muito, a gente começou a investir mais em capacitação, em ferramentas para aprimoramento, né, do setor, e já discutindo alguns projetos de inovação, enfim. Só que com a pandemia isso a gente não conseguiu parar para pensar, parar de tirar o olho do hoje, né, e colocar o olho no futuro. Isso ficou muito difícil. Então, o sistema como um todo, para ele não colapsar, ele precisava dar resposta rápida e de curto prazo. Mas algumas coisas de tecnologia, por exemplo, telemedicina, que foi adotado, ferramentas de comunicação para agilizar a questão de agendamento de consultas, toda a parte de controle estatístico, né, isso usando tecnologia, usando Big Data, usando ferramentas de inteligência artificial, né, isso tudo para a gente poder prever, né, ser mais preditivo em termos de avanço da pandemia na cidade. Então, isso foram coisas diferentes que foram acontecendo durante o processo. Mas é decente dizer que houve uma grande inovação, a grande inovação que todos esperam. O momento exige um olhar muito forte na questão operacional mesmo, né, de manter o sistema funcionando bem. É legal ver lógico, não é legal do ponto de vista humano, né? Você vê tudo que está acontecendo, mas a gente sempre tem que tentar tirar, infelizmente, quando as coisas acontecem, o máximo de positivo, né? E a gente vê essa evolução. A pandemia tem preparado as pessoas, né? Tem fortalecido algumas pessoas que depois, num momento ideal, né? Chamado ideal, vão estar um pouco mais fortalecidas para tocar o seu negócio. Eu queria pular e esquecer um pouquinho a parte da pandemia, para a gente imaginar nesse cenário ideal. O nosso papo ele é sobre vendas. Vendas tá, de acordo com a tecnologia, está mais em alta, ou a profissão de vendedor vai ficar cada vez mais escassa no futuro? Eu diria que todas as profissões, né, atividades que têm muita atividade repetitiva, ou processos que são repetitivos, eles tendem a ser engolidos pela robotização, né? Inteligência artificial, os robôs, sejam eles físicos, né, ou virtuais, é uma tendência muito grande. Agora, tudo aquilo que é relacional, né, isso o ser humano ele é ímpar nisso, vai ser muito difícil, vai demorar muito tempo, né, para a tecnologia conseguir alcançar. Então eu vejo o papel do vendedor ele sendo cada vez mais um consultor, cada vez mais um especialista, capaz de identificar e de ajudar, né, seja, por exemplo, na venda B2B, né, de ajudar o negócio do seu cliente, ajudar ele a ser melhor, pegar o seu produto e ajudar a melhorar o resultado do seu negócio, com aquilo que ele está vendendo. No B2C, ele ser cada vez mais consultivo, né, entender realmente o que a pessoa precisa, para quê, qual é o problema que ela quer resolver, e como um criador de conteúdo também. Acho que o vendedor tem que ter essa coisa de criar conteúdo e ser especialista naquilo que ele faz. Eu vejo naquilo que é mais relacional, o vendedor muito presente, a figura humana muito presente, e naquilo que é mais repetitivo e mais operacional, a tecnologia assumindo esse papel. Até para liberar mais tempo para o vendedor ser mais relacional. Isso vai acontecer com medicina, isso vai acontecer com direito, isso vai acontecer com diversas outras profissões, né? Não só
com a profissão de vendas. A gente está no momento implantação da indústria 4.0, né, em boa parte do mundo e alguns países já pensando na indústria 5.0. O Brasil está muito atrasado em relação aos outros países? O Brasil é aqui na tecnologia que a gente chama de early adopter, né? Então, se nós adotamos rapidamente novas tecnologias. Uma grande barreira que a gente tem é a questão do custo, né? Em relação à moeda, principalmente aquilo que é importado. E eu acho que falta ainda um pouco mais da mentalidade do empresário local, os nossos empreendedores. Isso tem mudado ao longo do tempo, tá? Temos evoluído muito, mas ele ser mais inventivo, né? Dele procurar desenvolver mais soluções e não só ficar olhando de quem ele pode comprar uma solução. Eu lembro de uma conversa que eu tive a satisfação de ter, né, com o fundador da Embraer, e que ele falando, né, que numa conversa que ele estava tendo com alguém de uma empresa, uma grande empresa de motos no Brasil, né, e ele falando que, o Dr. Osiris, né, falando que nessa conversa ele falou que ele teve na China e que dessa empresa, ele comentando para esse pessoal dessa empresa que ele tinha visto lá muita bicicleta elétrica na época, né? Isso já fazem, isso foi 2012, né? Essa conversa tive com ele. E falou do associativismo, né? Uma das coisas que o associativismo proporcionou. Isso foi num evento da Conage, eu tive a oportunidade de sentar do lado dele, conversar 1h30 na piscina do hotel sobre coisas aleatórias, sobre a empresa dele, sobre o negócio dele. Isso foi fantástico. Mas ele falando disso e ele relatando que o dono, que esse diretor executivo da empresa, falou, olha, então eu vou na China buscar tecnologia para vender aqui no Brasil. E ele estava indignado que ele falou, pô, em nenhum momento ele pensou em desenvolver a tecnologia nacional, né? E sendo que tinha sido o cara que construiu o avião com martelo serrote praticamente. Então, eu acho que esse pensamento, né, a gente precisa desenvolver mais. Já vem mudando, né, essa questão da inovação, de desenvolvimento de tecnologias, de fomento do próprio governo, né? Recentemente tivemos aí a aprovação do Marco Rural das startups, que vai diminuir muito o risco, né, para o investidor, né, para no caso de startups. Então, esse ambiente está melhorando, mas ainda nós somos muito atrás em rankings de inovação, de ambiente de negócios. A gente precisa melhorar muito, facilitar muito mais para o empreendedor, para a gente ter um custo menor aqui e isso poder avançar mais. E a gente precisa da academia cada vez mais próxima também do setor produtivo, para que aquelas pesquisas que são desenvolvidas, elas virem produtos, elas virem realmente soluções de mercado, né? Então, quando a gente não conseguir fazer essa virada, a gente ainda vai patinar um pouco nisso. Mas, em termos de tecnologia, nós temos muita capacidade, nós temos um setor, por exemplo, agrícola altamente tecnológico, a construção civil também está evoluindo muito nisso, a área de vendas, né, como um todo, telecomunicações, mas a gente tem, por exemplo, a questão do 5G. A gente não tem ninguém no Brasil discutindo isso, a gente só tem tecnologias chinesas, americanas, né, e outros países que tendem a dominar isso. Então, a gente precisa pensar um pouquinho mais também em desenvolver tecnologia nacional, mas fora isso, eu acho que a gente está tão atualizado quanto possível dentro da nossa realidade. E não perdemos muito para outros lugares. Eu li hoje, coincidentemente, sobre os fundadores da Hotmart. E aí, os fundadores da Hotmart construíram um ecossistema de inovação. E aí, eu esqueci o nome da cidade, mas a cidade deles, se não me engano, é Minas Gerais. E eles construíram, eles chamam de Vale, se não me engano, Vale do Silício Mineiro, acho que é isso. A cidade onde eles estão, eles construíram todo um sistema de inovação e tem, acho que, em torno de 300 empresas, né, do segmento de inovação. São Pedro Valley. É exatamente isso. São Pedro Valley, Vale de São Pedro. E eles construíram um ecossistema de inovação e viraram, lógico que eles viraram referência, né, uma empresa com índice de faturamento alto, está em vários países hoje, principalmente já praticamente dominando a América Latina no segmento, e começaram a virar referência e ao mesmo tempo trocar experiência com outras pessoas, com outras empresas, outros empresários da região. Então isso é legal, né? Essa mentalidade que o brasileiro tem de compartilhar, isso ajuda muito. A gente vê cada vez mais pessoas compartilhando conteúdo e ensinando como fazer coisas, né, única e simplesmente para fortalecer aquele segmento, porque se o segmento se fortalece, todo mundo se fortalece, né? Eu entendo dessa forma. Giovanni, você falou do associativismo. E
o associativismo, ele corresponde a boa parte do que você é profissionalmente hoje. Você ainda continua envolvido em movimentos associativistas ou hoje você deixou... Lógico, você nunca deixa, né, 100% o movimento, mas você hoje ainda participa de algum movimento, ainda está em atividade dentro de alguma associação? Eu estou ainda na diretoria aqui da Associação Comercial, né, na Associação Empresarial da cidade, da CIT. Ocupo a pasta de desenvolvimento setorial, exatamente para olhar os setores que precisam, né, a gente fazer um desenvolvimento. Eu vou conectar um pouquinho que falou da história da Hotmart, lá do Vale do São Pedro Valley, porque o que a gente tem trabalhado aqui, aquilo que tu tá falando ali, a questão do ecossistema, né? A gente olhar cada vez menos setores e cada vez mais ecossistemas, porque o ecossistema ele é um organismo vivo, né? Quando a gente pensa no nosso bioma, né, ele é um ecossistema. Então, o ecossistema ele tem que ser dinâmico, ele tem que ser vivo e orgânico. Então, a gente tem, na CIT, hoje a gente está trabalhando esse processo de desenvolvimento, de olhar mais para como ecossistema e menos como um setor ou como um nicho, né, um segmento de mercado, para fomentar mais essa colaboração, esse ambiente mais colaborativo, e todos entenderem, né, que construindo juntos a gente constrói mais rápido e constrói melhor. Né? Então, esse é um ponto bem importante. E aí, agora, volta à tua pergunta. Tá. E aí, então, eu estou na CIT lá hoje, na Paz, e ainda tenho uma outra participação no movimento de excelência da gestão aqui de Santa Catarina, que é o movimento de excelência SC, né, como vice-presidente regional aqui, e ainda permaneço no Conselho Superior da JET, lá, que é o Conselho dos Ex-Presidentes e dos Fundadores, né, então a gente acaba sendo sempre um pouco conectado aí com esses movimentos. Para mim isso tá no sangue. Eu estou desde 2003 envolvido com o associativismo, então isso para mim é algo que me motiva bastante, é uma forma de atuação voluntária e que é uma das formas como eu ajudo a sociedade também a ser melhor, né, através desses movimentos de melhorar os ambientes empreendedores, ambientes de negócios e melhorar a gestão das empresas, né, através, por exemplo, do Excelência SC, né, do movimento de excelência pela gestão. É muito bom ouvir você falar isso, porque esse projeto tem o apoio de duas associações para a nossa cidade, para o nosso estado de muita referência, né, que são a CDL e a AGET, que são apoiadores do projeto, e a CDL ainda me apoia numa iniciativa à parte, que é um projeto que a gente tem de geração de empregos. Então, toda segunda-feira são anunciadas vagas de emprego que são obtidas a partir do banco de dados da CDL, e eles me possibilitam estar anunciando essas vagas. E é muito legal, porque eu só estou criando esse projeto hoje porque lá atrás, dentro da JET, alguém me disse que eu tinha que falar um pouquinho mais sobre o meu produto, que é venda. E com o incentivo das pessoas foram os primeiros workshops, as primeiras palestras, e em seguida as pessoas queriam ver um pouquinho mais de material e isso tudo aconteceu. Então, eu também estou sendo um produto do associativismo, né? E o Conversa, eu acho que acho que é uma solução para isso, né? A gente tenta ser uma plataforma de impulsionamento para não só passar conteúdo, mas para também linkar pessoas e oportunidades. Então, ainda não sou egresso, né, do movimento, ainda estou não em plena atividade, mas em atividade, e é muito correspondente ao que eu estou criando agora. Gil, a gente tem empresas em Tubarão extremamente inovadoras. A gente tem a Brasil Cubo, vou citar algumas, vai ficar até chato você esquecer de alguma, mas enfim, a gente tem o Aztec, a gente tem a Tria, que está aqui situada em Tubarão também, e está crescendo muito essa área de inovação em Tubarão. A gente está vendo cada vez mais empresas legais em Tubarão, assim, que estão acontecendo. E a gente tem a chegada da Intelbras, né? As pessoas estão olhando mais para Tubarão. O que mudou em Tubarão nos últimos anos para a gente poder sediar empresas desse porte e revelar tantos talentos assim? Olha, excelente pergunta. A cidade ficou um pouco parada no tempo, né, nos últimos anos. Então, a nossa primeira tarefa foi dar um upgrade, né? Na realidade, um update, né? A gente nem sei um upgrade, né? Só uma atualizada
na cidade. E que foi, primeiro, poder criar formas de apresentar a cidade, né, de poder criar esse canal mais aberto com o investidor e preparar a infraestrutura da cidade para poder receber investimentos, né, criar o ambiente adequado para isso. Então, nós desenvolvemos uma série de iniciativas, como desenvolvimento de materiais, divulgação da cidade, um portal para relacionamento com investidores, que é o investetubarão.com.br, onde o investidor pode ter acesso a conhecer um pouco da cidade, conhecer da região, ver as leis de incentivo, baixar materiais, assistir vídeo, né? Então, é um portal realmente bem informativo e de relacionamento, né? Lá com call to action, todo momento falando, invista em Tubarão, clica aqui, para criar esse vínculo de relacionamento com a gente. E lançamos, né, um projeto de um parque empresarial, leis de incentivo novas, atualização das que existiam, toda a questão do centro de inovação, né, que é um projeto que a gente retomou e está acelerando. Então, foi exatamente para criar um ambiente adequado e outra, né, mostrando mais a cidade. A gente começou a criar toda a oportunidade que tinha para a gente falar da cidade, a gente ia, né? Então, eu participei de eventos estaduais e nacionais, divulgando cases da cidade. Nós somos matéria de uma revista da HSM Management, falando sobre o Plano Tubarão 180 Graus, que é de eventos nacionais sobre cidades inteligentes, também apresentando esse case. Por exemplo, agora, no meio do ano, eu participei do Connect Smart Cities, que é o maior evento, um dos dois maiores eventos do Brasil em termos de cidades inteligentes, e no painel estava Tubarão, as cidades de Tubarão, Curitiba e Recife. Então, nós nos colocarmos ao lado dessas cidades, Recife, por exemplo, tem um porto digital que é altamente desenvolvido no ambiente tecnológico, Curitiba que dispensa apresentação, em São Paulo também, e Tubarão estava do lado dessa cidade sem perder muito em termos daquilo que a gente estava fazendo. Claro que as proporções são menores, né, mas a gente também estava no mesmo em par de igualdade. Até foi legal, porque depois o pessoal das outras cidades pediu a apresentação, né, porque eles queriam também estudar um pouquinho mais daquilo que a gente estava fazendo. Então, foi muito desse trabalho. E também de fazer um trabalho de prospecção, de conversar com investidores, conversar com cidades, com investidores de outras cidades, e também criar um ambiente para o investidor local, porque não é só olhar para o investidor externo, né, mas também fomentar o investidor interno. Como a gente tem agora o novo projeto do IBIS, como a gente tem empresas de tecnologia que estão ampliando as suas atividades aqui, temos a Via Laser, por exemplo, que é uma empresa que atua no Brasil e já no exterior, né, que é daqui, está crescendo para caramba. Empresa de tecnologia, essa semana recebi ainda um empresário aqui que eles fizeram um desenvolvimento de um software para o setor logístico, né, que eles estão integrando logística, que era uma franquia, e o software era uma empresa de Tubarão, e eles estão ampliando agora, crescendo bastante, ampliando a operação, já estão em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná, vão entrar em São Paulo. Então, tem muita coisa acontecendo, né? Inclusive em empresas, entre aspas, menos conhecidas, né, da população aqui. Então, se colocar na vitrine, né, e ter o que apresentar quando fosse chamado foi o primeiro ponto. E o segundo foi criar alguns movimentos, né? Por exemplo, a gente criou o Movimento Tubarão Global, que é um projeto para incentivo à internacionalização das empresas locais. A gente já fez eventos com Israel, fez eventos com o Canadá, com China, com o Paraguai. Tem outros já, para o ano que vem a gente vai acelerar bastante esse processo. Estamos uma conversa muito forte com Israel, né? Estamos aí em vias de assinar um acordo de cidade irmã com uma cidade israelense para fazer troca de experiência, intercâmbio cultural, de tecnologias, enfim, né? Sempre nessa ideia de expor a cidade ser mais vista, né? Ela ser mais lembrada. E agora a gente entra num outro estágio que a gente vai ampliar nossas áreas, espaço de áreas empresariais, mas também fortalecer ainda mais a questão da prospecção, né? Nós temos um programa chamado Investe Tubarão, que não é só o portal, ele é um programa, e que nesse programa a gente vai fazer um movimento nessa próxima gestão, né? O prefeito reeleito, a gente vai ter essa oportunidade de fazer um trabalho ainda maior de prospecção, mas agora a gente não precisa passar todo o trabalho que a gente passou antes, porque quando nós assumimos a gestão, nem números da cidade a gente tinha para apresentar, né? E hoje a gente tem todo um arcabouço de informação, de número, que a gente pode vender a cidade de uma forma, no bom sentido, né? Mas vender a cidade de uma forma muito mais convincente e assertiva, né? Então, empresas como a Intelbras, claro que a Intelbras tinha uma outra conjuntura, que eles tinham já outros investimentos aqui na cidade, né? Mas foi uma conversa bem difícil, bem de
convencimento, de mostrar a cidade, a capacidade da cidade, mas ela ajuda, né, empresas que têm a chamar outras empresas, né, para o seu redor. Então, nós temos uma perspectiva muito positiva, né, para os próximos anos nesse aspecto aqui na cidade. O fato de você sair, que agora é um acesso prioritário a Ivone Freta ali, né? E você sair por ali, você se dá logo de cara com a placa dizendo, bom, aqui tem uma futura unidade, pô, para quem está passando pela cidade é legal para ver o quanto o Tubarão está crescendo. Você olha aquela área ali, você vê o quanto aquilo ali tem para expandir ainda. E para as pessoas de Tubarão ver, pô, vai vir uma empresa legal para Tubarão, mais uma empresa legal. A gente já tem muitas empresas aqui, né? A gente tem a Weber, a gente tem a Hydro, que é a antiga Alcoa, enfim, né? E outras empresas. Isso a gente falando de empresas multinacionais, né? Mas a gente tem lá, não é aqui exatamente em Tubarão, mas aqui a gente tem aqui do ladinho, que foi de Tubarão um tempo, a gerador de energia, e outras empresas também que são da cidade estão crescendo. Então isso acho que fortalece muito o movimento e acho que brilha os olhos do empreendedor local. Ele vê que, pô, ele está pertinho ele está numa cidade onde facilitando esse ecossistema, né? E também numa cidade onde tem empresas grandes que vão fortalecer esse movimento e que vão ser âncoras aqui para nossa cidade. Então isso é muito legal. Gil, a gente tem. Eu falo assim, toda conversa que a gente inicia, a gente tem tempo, não tem tempo, mas a gente tem assunto para uma parte 2, para uma parte 3, para uma parte 4, 5, enfim, e já fica o convite para a próxima. A gente tem muito assunto ainda a tratar. Mas eu queria para a gente finalizar, fazer algo um pouquinho diferente do habitual. Geralmente eu termino com um bate-bola, e contigo eu quero fazer diferente, já que esse vai ser o último programa do ano. Eu queria que tu deixasse a tua mensagem de final de ano para quem está assistindo, ouvindo, enfim. Olha, eu tenho alguns pensamentos, vamos dizer assim, né? Fé, né? E ter eu, né, creio em Deus e creio que as coisas acontecem segundo a sua permissão. Então a gente acreditar, né, em algo maior e ter esse vínculo, né, a quem recorrer é fundamental, porque isso nos dá energia. Mas tem algumas coisas que também aí que é aquilo que depende de nós, né? Nem tudo também a gente não pode ficar esperando que as coisas aconteçam. E na inovação, né, que é uma matéria que eu estudo bastante, que eu me dedico bastante, né, a gente tem algumas frases, para não dizer mantras, aquilo que cada um aí entenda da forma que achar melhor, e que eu vou deixar aqui porque eu acho que isso pode ajudar talvez a galera, quem está assistindo aí a tomar algumas ações diferentes, né? Primeiro que as coisas não têm que ser do nosso jeito, né? Elas têm que ser do melhor jeito. Então, estar sempre aberto a opiniões, feedbacks e buscar aprender com quem sabe mais, né? E cercar de pessoas melhores, né? Nós somos a média de 5 pessoas que convivemos, dizem algumas estatísticas. Então, conviva com que as outras 5 sejam melhores que você, porque você vai evoluir, né? Segundo, pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, se for para pensar, planejar, já pensa logo em alguma coisa grande, né? Mas só que não adianta só pensar grande, porque às vezes e olhar muito alto, achando que a montanha está muito alta. Mas então pensar grande, começar pequeno e agir rápido, né? E no ambiente de tecnologia tem que pensar grande, começar pequeno e escalar rápido, né? Ou seja, rapidamente conseguir acompanhar o mercado. Olhar a montanha, quando eu olho uma montanha, eu tenho duas opções, né? Eu posso mirar no meio dela, eu chego lá muito rápido. Eu posso mirar no topo, mas se eu não chegar muito lá no topo, eu vou acabar chegando muito perto. Então, eu posso mirar uma meta mediana, medíocre, para satisfazer a minha capacidade, a minha sensação de ter cumprido a meta, né? Mas eu posso também desenhar uma meta mais desafiadora e que me faça superar o meu limite, superar a minha média e ir além das minhas capacidades, né? Muito da nossa, eu corro, né? E eu sempre falo que
corrida ela é muito cabeça, né? Morreu, quem fez alguma atividade esportiva, principalmente na corrida que exige muito do nosso pulmão, né? E a atividade muito aeróbica, em 2 minutos, depois de terminar uma prova, tu já está recuperado. 2, 3 minutos, a pessoa já recuperou o fôlego, já recuperou a forma. Então, o problema não estava no físico, ela estava na cabeça, né, de achar que não consegue, né, de achar que não ia conseguir. E nós temos, cada um tem um ponto de vista da altura da montanha que resolve subir, que resolve escalar. Né? Então, se você subir uma montanha pequena, teu ponto de vista vai ser mais limitado, e quanto mais alta a montanha que subir, o mais alto vai ser o teu ponto de vista, mais amplo vai ser o olhar. E essa eu vi ontem, né, numa conversa que eu tive, e uma que eu vi ontem muito boa foi foguete não tem ré. Então, cara, depois que lançar o foguete, é para cima, né, não volta. Então, acho que é isso, assim, cara, pensa e faz, né, e pensa grande. E se desafia, vai buscar as ferramentas, vai se capacitar, porque se o outro pode, eu também posso. Né? Então, isso que sempre me marca, assim, eu nunca, de não se colocar, né, como a síndrome do patinho feio, né? Não posso, não consigo, não dá, comigo nunca dá certo. Isso só vai dar certo para quem tenta, só vai dar certo para quem tenta de novo, para quem é resiliente, para quem não desiste, né, e corre atrás dos seus sonhos, mas faz o seu dever de casa. E desejo aí que o ano que vem, 2021, né, seja um ano diferente, melhor do que foi 2020, e que todo aquele aprendizado, né, que nós tivemos ao longo desse ano não seja perdido, né, porque senão você só perdeu tempo. Que todo aquele aprendizado realmente sirva, né, para que nós possamos mudar nosso modo de vida, né, e repensar, né, tudo aquilo, os nossos valores, aquilo que a gente coloca, onde nós colocamos a nossa energia, onde nós colocamos a nossa vontade, né, que seja muito mais produtiva a nossa vida. É uma coisa que todo mundo percebeu ao longo desse período, principalmente aqueles que ficaram em quarentena, que o valor das pequenas coisas, né, de poder sair na rua, de poder passear livremente, de poder ir nos lugares que quer, e não tinha a ver com glamour, não tinha a ver com dinheiro, não tinha a ver com luxo, né, tinha a ver com liberdade. Né, e liberdade é algo que nós temos de graça. Então, que a gente valorize cada vez mais isso. Show de bola. Primeiro, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado por ter topado participar. Depois de algumas tentativas, né? Não, mas acontece, normal. Eu acho que chegou no momento certo, né? Sobrou para ti encerrar o nosso ano, então obrigado. Responsabilidade, hein? Obrigado. E parabéns pelo teu trabalho. Parabéns, eu fico muito feliz assim quando eu vejo as respostas que a cidade tem dado, né, a todas as iniciativas ali que tu e tua equipe tem capitaneado muito bem, e ver o quanto o Tubarão está crescendo, e a gente precisa mais disso para nossa cidade. Eu sou nascido, criado em Tubarão e um apaixonado por aqui, e eu acho que quanto mais a cidade crescer, e quanto mais a gente for referência para os outros, mais os moradores locais vão ser felizes. Então, parabéns pelo trabalho e sigam em frente. Tem mais 4 anos aí para trabalhar e espero que a cidade possa continuar crescendo assim como está crescendo. É isso aí, acho que a cidade reconheceu, né, a qualidade do trabalho, né, a liderança do prefeito, vice-prefeito, de Juarez, do Caio. A gente tem muita liberdade, tem um time muito bom, e tem muita liberdade de atuação, cada um realmente focado em objetivos, né, a gente muito focado nisso, então tem meta para cumprir e liberdade para chegar lá. Então acho que isso é importante. E equipe, né? Eu tenho uma equipe que tá junto, sonha comigo, assume os meus sonhos, muitas vezes eu sonho e largo na mão deles para eles tocarem, mas é assim que as coisas acontecem, né? Isso é parte do jogo, e ter time é fundamental. E obrigado pela oportunidade, pelo convite, foi uma honra. Espero que esse projeto evolua, né, e que exploda todos os limites e todas as barreiras e as fronteiras. Obrigado. Para você que acompanhou a gente até aqui, para você que acompanhou a gente durante o mês de novembro todo, né, desde que a gente iniciou a série até agora, dia 31, eu quero dar o meu muito obrigado para você por ter apoiado a gente até aqui.
Quero agradecer os nossos parceiros, a CDL e a JET, que contribuíram também com esse projeto para que ele fosse viável, né? Continuaremos em 2020, 2021, e eu desejo para você tudo de melhor, que o ano de 2021 seja o sucesso de tudo que você plantou em 2020. Foi um ano muito duro, um ano muito árduo, um ano muito difícil. Então, eu desejo que você cresça, que você evolua, que você aprenda e desejo também que você continue com a gente. Feliz 2021. Um abraço.